Panorama do mercado com abs, as principais notícias do dia 19 de fevereiro. Começamos com a divulgação ontem da ata do FONC, que mostra que os membros do Federal Open Market Committee não estão muito dispostos a cortar juros no curto prazo, em razão dos dados que ainda não são animadores e que não projetam, na visão desses policymakers, um corte à frente, com pelo menos três cortes que eram o que muitos diziam, o que faz com que o mercado realmente aguarde. Quando nós olhamos para o vértice de 2 anos, ele não se mexe, ele fica ali no 3,5, que é mais ou menos onde estamos hoje, então realmente não há muito espaço para isso. Além disso, houve um anúncio de que a OpenAI está muito próxima de fechar uma rodada de levantamento de 100 bilhões de dólares, sendo avaliada em 850 bi, e aí vai contar com a participação das grandes Big Techs, vai entrar a Nvidia, Microsoft, Amazon. Tem vídeo meu já gravado sobre a estrutura financeira atual da OpenAI e qual é o efeito dominó que a OpenAI pode ter sobre as receitas de Microsoft e de Amazon. Então, estou pedindo para que esse vídeo seja carregado quanto antes para que você possa acompanhar e entender com mais detalhe a situação da OpenAI e como ela se interliga com as outras empresas, principalmente com a Microsoft. O petróleo bateu $71 o barril do Brent. Tensões sobre uma possível invasão dos Estados Unidos no Irã. Israel decretou alerta máximo. Então, realmente, o J.D. Vance disse que não havia conseguido chegar a uma negociação entre Estados Unidos e Irã. Então, o mercado está em alerta com essa possibilidade de que haja alguma manobra norte-americana no Irã. Não se sabe exatamente o que, mas é algo que ainda preocupa. Ontem tivemos um rebound, né, uma recuperação dos índices em geral, do Nasdaq, do S&P, então isso ajudou também a aliviar um pouco aquele temor de risk-off. Parece que o mercado vem se acomodando, embora hoje os futuros tenham aberto em queda, parece que o mercado vai se acomodando mais ou menos nessa faixa. O S&P em 6.800, 6.880 foi o fechamento ontem, o Nasdaq 100 em 24.898 com a alta de quase 1%. Então o mercado vai se acomodando aí no movimento de risk-off, que eu sempre falo, dos indicadores de momentum ainda indicam uma percepção dos investidores de que não é o momento de abrir posições. Pelo contrário, o índice com razão preço-lucro ainda muito elevada, fazendo com que haja uma cautela e uma rotação para setores com um valuation mais atrativo, e aí, sobretudo, os segmentos de valor, energia, materials, as small caps, são todos setores que têm recebido o fluxo e a saída das empresas de tecnologia. Lembrando, o segmento de software continua muito mal. Ontem eu vi até uma notícia que tem uma competição de LLMs de investimento. E aí, olha que interessante. O Opus 4.6 da Anthropic, que foi basicamente quem causou todo esse estardalhaço e correções nas empresas de software, ele é um dos LLMs que está competindo nessa disputa de trading. E o próprio Opus comprou um percentual relevante da carteira. Eles começaram com $100 mil, né? E acho que, se eu não me engano, o Opus está com quase 9% de performance em poucos meses. E ele comprou a Salesforce, um percentual relevante da Salesforce. Então veja que interessante, o próprio modelo de linguagem que causou uma correção exacerbada nas empresas de software entende que elas corrigiram tanto que é melhor comprar. Então agora não dá para saber se essa decisão foi tomada por momentum, por indicadores técnicos, porque realmente está muito sobrevendido, principalmente quando se olha o índice de força relativa, está muito sobrevendida a ação, ou se ele olhou no fundamento, porque o Mark Benioff, que é o CEO da Salesforce, ele diz que a Salesforce será uma empresa de agentes de inteligência artificial e que será muito rentável, com um custo muito menor, um gasto para rodar toda a operação muito mais baixo, e que as empresas clientes da Salesforce também serão beneficiadas dessa onda, né, de AI, agentic AIs, né, dos agentes de inteligência artificial. Então fica aí essa curiosidade desse movimento que a própria ferramenta que causou a destruição do setor de software agora compra as empresas de software. É algo interessante para a gente refletir um pouco. E tivemos também uma informação de que o Bill Ackman, lembrando que agora nós estamos tendo acesso aos 13Fs, comentei ontem, que são os relatórios de alocação dos grandes fundos no final do trimestre,
e o Bill Ackman abriu uma posição grande agora em Amazon. Então veja que interessante. Enquanto a Berkshire se desfez, o Bill Ackman comprou uma posição em Amazon, assim como o George Soros, o Soros Fund, a maior posição dele hoje é a Amazon. Olha que interessante. Então, visões antagônicas sobre a mesma empresa, e essa é a beleza do mercado, cada um com a sua opinião, com seus pontos de vista bem fundamentados, e aí vamos ver quem estará certo ao final dessa disputa. Os mercados europeus ainda digerem esse anúncio da saída da Lagarde. A preocupação enorme da Lagarde era de que houvesse a possibilidade de indicar um sucessor antes da saída do Macron na França. Então, Macron e Metz devem fazer um arranjo para indicar um novo presidente do Banco Central Europeu. Interessante porque o Draghi já era mais um tecnocrata, o Mário Draghi, ao passo que a Lagarde é realmente uma pessoa muito mais política. Então, fica a curiosidade de saber quem será o próximo indicado, quem será o novo presidente do Banco Central Europeu, que é uma figura importantíssima na condução da política monetária do bloco europeu e do mundo todo, já que o euro tem uma importância como uma moeda relevante no cenário global. Resta saber quem será indicado, vamos acompanhar, é um ponto importante. No Reino Unido também as small caps têm se beneficiado. O Reino Unido teve dados inflacionários baixos e desemprego subindo, o cenário perfeito para o Bank of England cortar, comentei isso ontem. Também ganha muito ímpeto e movimento a questão de banir adolescentes das redes sociais, então eu comentei isso ontem, e outros países europeus já começam a cogitar isso também. E esses são os pontos principais. Agora eu vou tratar um pouquinho de Brasil. O Brasil teve ontem o anúncio por parte do Banco Central da liquidação do Banco Pleno, que fazia parte do conglomerado do Master, mas antes da liquidação do Master ele foi vendido e tentou sobreviver, enfim, fazer algumas negociações que possibilitassem sanar a situação do banco, mas não foi possível, e aí o Banco Central decretou a liquidez e o custo do FGC vai para 52 bilhões de reais. Será uma atividade hercúlea para os bancos brasileiros depois. A reposição do FGC realmente é uma quantia estrondosa. Acho que historicamente os bancos nunca tiveram que injetar tanto esse capital assim no FGC, e alguns já cogitam até mudanças regulatórias em relação ao FGC, dado o que aconteceu com esse caso do Master. Fica aí o alerta para acionistas de bancos, como é que os bancos vão fazer esses novos aportes. Eles têm conversado muito com o Conselho Monetário Nacional para tentar fazer algo gradual, parcelado, para que não haja um peso tão grande sobre as operações, mas lembrando, nos últimos trimestres, os principais bancos brasileiros tiveram ótimos resultados, o lucro líquido alto, um ROI muito elevado, então claro que compromete as operações, mas ao mesmo tempo eles conseguirão fazer essa reposição, que é fundamental também para dar tranquilidade para o sistema financeiro brasileiro como um todo. Então, esses são os principais pontos. Lembrando que o VIX também está acima de 20, então significa que a volatilidade está um pouco maior. Realmente o dado principal é essa ata do FONC de ontem, que mostra que a inflação é persistente e que ainda não há apetite para cortar, por isso sempre olhar os 2 anos. Os 2 anos é o mercado conversando com o Fed. Acompanhar hoje os pedidos de seguro-desemprego para ver como é que está o cenário do emprego nos Estados Unidos, e o resultado do Walmart, que vai sair agora de manhã, e vamos avaliar como vai ser o resultado, porque é um excelente termômetro do varejo físico norte-americano. Então é importante acompanhar a gigante Walmart. E lembrando, China sem muitas coisas aqui. Hoje sai o resultado da Alibaba, que há uma previsão de que vai ter um aumento de receita de mais ou menos 4%, e um EBITDA ajustado e lucro líquido ainda em queda. Vamos acompanhar, mas é um caso muito interessante, que é um caso de nuvem, inteligência artificial, e-commerce. Então tem um grande prospecto aí da empresa como empresa de tecnologia. No entanto, os chineses têm preocupação, os reguladores têm medo de bolha no setor de tecnologia como um todo, e algumas empresas aí de sell side já estão rebaixando a Alibaba de buy para hold. Então é sempre analisar com calma. Quem tiver interesse, veja que há sempre opiniões antagônicas, e o mercado é feito disso realmente, desse embate, dessa dialética, e vence depois aquele que tiver os seus pontos de vista corroborados pelos fundamentos da empresa. E esse é o comentário de China. Não tem muita coisa realmente. Atenção com o petróleo, atenção com essa tensão entre Estados Unidos e Irã. Apesar do petróleo ter subido nesses últimos meses e semanas, eu particularmente
vejo uma tendência de baixa, então eu não sou muito animado no setor de petróleo, mas é importante ficar atento realmente para o que está acontecendo, e até porque eu posso estar errado também, então eu tenho que ficar atento a isso. O ouro está ali na casa ainda dos 4.900 e aqui no Brasil hoje voltamos ao pregão normalmente, então ficar atento ao dólar, se vai continuar caindo. Muito fluxo estrangeiro que ingressou, mais de 30 bilhões de reais só no ano de 2026. Tivemos aquele anúncio do Stanley Druckenmiller, repercutiu no mundo todo, porque ele acertou muito o timing de entrada no Brasil. Então, ficar atento a tudo que pode acontecer aqui no Brasil em relação a essa movimentação dos investidores, entender também que as large caps já estão com valuation um pouco atrativo, mas que há um grande espaço para que haja a alocação em small caps. Esse foi o panorama do mercado do dia 19 de fevereiro. Qualquer novidade eu volto nas minhas redes. Um bom dia.